Já imaginou um trem que só aparece em noites sem lua? Um trem que não tem horário, não está em nenhum mapa e que apenas uma pessoa em cada cidade consegue ver de cada vez? Mas existe uma regra. Se você subir nesse trem, terá que enfrentar a pior dor da sua vida. Aquilo que você nunca teve coragem de consertar. E o que aconteceu com Miguel quando ele finalmente subiu vai mudar completamente a forma como você enxerga seus próprios arrependimentos. Todos na cidade sabiam da lenda do trem, mas ninguém ria da história. Porque todo mundo, absolutamente todo mundo, carrega algo que corrói a alma. Uma palavra não dita, um perdão que você negou, um adeus que você empurrou para o dia seguinte. E essa é a porta que o trem abre. A velha estação ficava no final da linha, onde o asfalto vira terra. Ninguém passava por lá depois das 10 da noite. Os mais velhos desviavam o olhar. As crianças aceleravam o passo. Sabe por quê? Porque lá no fundo, eles sabiam que o trem era real. E Miguel estava prestes a descobrir isso da pior forma possível. Miguel não era um herói. Era só um homem comum. Tinha rugas de preocupação que chegaram cedo demais e dedos manchados de tinta. Ele trabalhava consertando máquinas de escrever antigas, num porão que cheirava a metal e jornal velho. Mas Miguel guardava um segredo que o destruía por dentro. Anos atrás, ele amou uma mulher. Amou de verdade. E numa tarde, uma tarde qualquer que se tornou a pior da vida dele, ele segurou a mão dela e não disse fica, orgulho, cansaço, medo. Seja lá o que foi, aquela palavra ficou presa na garganta e ela se foi. Desde então, Miguel vivia sozinho. Não por escolha, mas por covardia. E essa omissão, essa maldita omissão, determinou o curso de toda a sua vida. Até aquela noite de novembro. Foi um dia terrível. 3 máquinas quebradas, a chave do portão roubada. Miguel estava exausto, pronto para dormir e esquecer. Foi quando ele ouviu um apito. Mas não era um apito comum. Era grave, antigo, como se viesse de um sonho esquecido há décadas. Um som que rasgava o silêncio da noite. Miguel correu até a janela empoeirada. E ali, entre a névoa da rua, estava o trem, verde escuro, com detalhes de latão brilhando sob lampiões trêmulos. Parado na plataforma que ninguém usava. Ele poderia ter fechado a cortina, fingido que não viu. Mas algo no peito dele apertou, como a ponta de uma chave girando numa fechadura enferrujada. O arrependimento. Finalmente, tinha acordado. Miguel pegou o casaco surrado e foi até a estação, sem pensar, sem questionar. Porque quando aquele trem aparece para você, você simplesmente sabe, é a sua vez. A plataforma estava quase vazia. Uma senhora de olhos secos, um garoto abraçado a um ursinho de pelúcia. Todos com o mesmo olhar, um peso, um vazio, palavras por dizer. A porta do trem abriu com um suspiro metálico. Um homem de terno cinza apareceu. Ele não sorriu, não falou nada. Apenas fez um gesto convidativo com a mão. E todos subiram. O interior cheirava a chá e madeira polida, mas as janelas mostravam algo impossível. Campos onde cartas se escreviam sozinhas no ar. Ruas com portas que se fechavam sussurrando desculpas. Estações onde os relógios mostravam apenas lembranças antigas. O condutor finalmente falou, com uma voz que soava como o folhear de um livro. Aqui você encontra a pessoa que ficou esperando. Mas para encontrá-la, terá que primeiro consertar, dentro de você, o que deixou quebrado. Miguel sentiu o estômago afundar. Na cabine ao lado, um homem chorava porque havia abandonado um filho. Na cabine seguinte, uma mulher segurava uma aliança que nunca devolvera. Cada rosto era um mapa de remorso. E Miguel estava prestes a enfrentar o dele. O trem parou. Não havia luz de estação. Era uma estação feita do ruído de corações partidos. Miguel desceu e viu algo que o fez cambalear. Uma vila inteira feita de memórias.
Ruas cheias de portas que se abriam para cenas do passado. Cadeiras em varandas com vozes gravadas, papéis que voavam ao vento dizendo perdão em línguas diferentes. O lugar não pedia bilhetes, pedia coragem. Miguel caminhou tremendo, suando frio, até que virou uma esquina e a viu, a mulher que ele amou, sentada num banco de praça, lendo um livro com as mãos molhadas de chuva. Exatamente como naquela tarde, a tarde em que ele não disse fica. Tudo voltou de uma vez. O cheiro do café, a lâmpada fraca do abajur, o momento exato em que ele soltou a mão dela e deixou o orgulho vencer o amor. À sua frente havia pequenas portas de madeira. Cada uma tinha uma palavra escrita. Desculpa. Obrigado. Eu te amo. Perdão. Miguel parou diante de uma porta. Sua mão tremia tanto que mal conseguia tocar na maçaneta. Quando finalmente abriu, ela estava lá. Não era a mulher de 20 anos, era uma versão dela feita de decisões e feridas, e o olhou com uma calma que doeu mais do que qualquer grito. Por quê? Miguel perguntou com a voz afogada. Por que esperou que eu pedisse? Ela respondeu, lendo a alma dele. Você sempre achou que eu largaria o livro se você gritasse, mas amor não precisa de voz alta. Às vezes precisa de coragem para admitir o medo. E foi ali que Miguel entendeu. O trem não pedia vingança, não pedia uma reconciliação mágica. O trem exigia uma coisa: conserto interno, aceitar o próprio erro, pedir perdão de verdade, dizer o que demorou décadas para formar na garganta. Miguel se ajoelhou naquela rua de memórias e começou a consertar. Ele releu mentalmente as cartas que nunca enviou. Fez silêncio onde precisava ouvir. Remendou com um cuidado doloroso as partes de si mesmo que havia deixado soltas por tanto tempo. E finalmente, confessou a culpa que nunca teve coragem de assumir. As palavras não voltaram no tempo. Não havia mágica, mas algo mudou. Naquele instante, ela, aquela realidade reconstruída da memória, sorriu. Com ternura, como quem recebe a água que há muito tempo faltava, e Miguel sentiu paz. Pela primeira vez em décadas, paz. Ao voltar para a plataforma, Miguel sentou-se. Outros passageiros retornavam, olhos serenos, passos mais leves. O condutor apareceu e disse: o trem não leva para apagar, ele leva para consertar. Quem conserta, encontra paz. Quem não conserta, volta para casa com o peso intacto. Miguel fechou os olhos e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, como se uma chave tivesse finalmente girado dentro do peito, abrindo algo que estava trancado. Na manhã seguinte, algo mudou. Não foi que ele recuperou a juventude ou que tudo se resolveu como num passe de mágica. Foi que suas mãos pararam de tremer ao tocar o telefone. Miguel foi até a casa da mulher que amara, não para forçar reviravoltas épicas, mas para oferecer o que era possível: um café, um pedido de desculpas genuíno e a aceitação de que o amor poderia ter outras formas agora. Eles conversaram por horas, sem pressa. Não houve uma grande reconciliação de filme, não houve um final perfeito de conto de fadas. Mas houve verdade, e para Miguel, isso era o bastante. Anos depois, quando alguém perguntava se ele acreditava no tal trem, Miguel respondia com um sorriso: o trem é só uma história que nos ajuda a encarar o que deixamos por arrumar. Não espere o apito, arrume enquanto tiver tempo. E completava: mas se um dia você ouvir o apito, não tema, suba, conserte e volte. E você? Qual é a palavra que você nunca disse? Qual é a porta que você tem medo de abrir? Deixa aqui nos comentários. Às vezes, só de escrever, a gente já começa a consertar. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa o seu like, que me ajuda demais. E se inscreve no canal, porque toda semana eu trago histórias que vão mexer com a sua alma.
Um abraço e até a próxima. E lembre-se, não espere o trem. Conserte enquanto há tempo.